Artigo 12. Compete ao CONTRAN. Inciso 1. Estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Inciso 2. Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades. Inciso 4. Criar câmaras temáticas. Inciso 5. Estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o funcionamento do CETRAN e CONTRANDIFE. Inciso 6. Estabelecer as diretrizes do regimento das JARI. Inciso 7. Zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas neste Código e nas resoluções complementares. Inciso 8. Estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados, redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016, vigência. Inciso 9. Responder às consultas que lhe forem formuladas, relativas à aplicação da legislação de trânsito. Inciso 10. Normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores, e registro e licenciamento de veículos. Inciso 11. Aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito. Inciso 12. Apreciar os recursos interpostos contra as decisões das instâncias inferiores, na forma deste Código. Inciso 13. Avocar para análise e soluções processos sobre conflitos de competência ou circunscrição, ou, quando necessário, unificar as decisões administrativas, e Inciso 14. Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal. Inciso 15. Normatizar o processo de formação do candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, estabelecendo seu conteúdo didático-pedagógico, carga horária, avaliações, exames, execução e fiscalização. Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016, vigência. Artigo 13. As câmaras temáticas, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado. Parágrafo 1º. Cada Câmara é constituída por especialistas representantes de órgãos e entidades executivos da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos municípios, em igual número pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, além de especialistas representantes dos diversos segmentos da sociedade relacionados com o trânsito, todos indicados segundo o regimento específico definido pelo CONTRAN e designados pelo ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Parágrafo 2º. Os segmentos da sociedade, relacionados no parágrafo anterior, serão representados por pessoa jurídica e devem atender aos requisitos estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo 3º. Os coordenadores das câmaras temáticas serão eleitos pelos respectivos membros. Artigo 14. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal CONTRANDIFE. Inciso 1. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições. Inciso 2. Elaborar normas no âmbito das respectivas competências. Inciso 3. Responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito. Inciso 4. Estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito. Inciso 5. Julgar os recursos interpostos contra decisões das JARI.
b. Dos órgãos e entidades executivos estaduais, nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física, mental ou psicológica. Inciso 6. Indicar um representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física à habilitação para conduzir veículos automotores. Inciso 8. Acompanhar e coordenar as atividades de administração, educação, engenharia, fiscalização, policiamento ostensivo de trânsito, formação de condutores, registro e licenciamento de veículos, articulando os órgãos do sistema no Estado, reportando-se ao CONTRAN. Inciso 9. Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos municípios, e Inciso 10. Informar o CONTRAN sobre o cumprimento das exigências definidas nos parágrafo 1º e 2º do artigo 333. Inciso 11. Designar, em caso de recursos deferidos e na hipótese de reavaliação dos exames, Junta Especial de Saúde para examinar os candidatos à habilitação para conduzir veículos automotores. Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998. Parágrafo único. Dos casos previstos no inciso V, julgados pelo órgão, não cabe recurso na esfera administrativa. Artigo 15. Os presidentes do CETRAN e do CONTRANDIFE são nomeados pelos governadores dos estados e do Distrito Federal, respectivamente, e deverão ter reconhecida experiência em matéria de trânsito. Parágrafo 1º. Os membros do CETRAN e do CONTRANDIFE são nomeados pelos governadores dos estados e do Distrito Federal, respectivamente. Parágrafo 2º. Os membros do CETRAN e do CONTRANDIFE deverão ser pessoas de reconhecida experiência em trânsito. Parágrafo 3º. O mandato dos membros do CETRAN e do CONTRANDIFE é de 2 anos, admitida a recondução. Artigo 16. Junto a cada órgão ou entidade executivos de trânsito ou rodoviário funcionarão juntas administrativas de recursos de infrações JARI, órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades por eles impostas. Parágrafo único. As JARI têm regimento próprio, observado o disposto no inciso V do artigo 12, e apoio administrativo e financeiro do órgão ou entidade junto ao qual funcionem. Artigo 17. Compete às JARI. Inciso 1. Julgar os recursos interpostos pelos infratores. Inciso 2. Solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida. Inciso 3. Encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos, e que se repitam sistematicamente. Artigo 19. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Inciso 1. Cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução das normas e diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN, no âmbito de suas atribuições. Inciso 2. Proceder à supervisão, à coordenação, à correição dos órgãos delegados, ao controle e à fiscalização da execução da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Inciso 3. Articular-se com os órgãos dos sistemas nacionais de trânsito, de transporte e de segurança pública, objetivando o combate à violência no trânsito, promovendo, coordenando e executando o controle de ações para a preservação do ordenamento e da segurança do trânsito.
Inciso 4. Apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio, ou a administração pública ou privada, referentes à segurança do trânsito. Inciso 5. Supervisionar a implantação de projetos e programas relacionados com a engenharia, educação, administração, policiamento e fiscalização do trânsito e outros, visando a uniformidade de procedimento. Inciso 6. Estabelecer procedimentos sobre a aprendizagem e habilitação de condutores de veículos, a expedição de documentos de condutores, de registro e licenciamento de veículos. Inciso 7. Expedir a permissão para dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação, os certificados de registro e o de licenciamento anual mediante delegação aos órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal. Inciso 8. Organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação RENACH. Inciso 9. Organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores RENAVAN. Inciso 10. Organizar a Estatística Geral de Trânsito no território nacional, definindo os dados a serem fornecidos pelos demais órgãos e promover sua divulgação. Inciso 11. Estabelecer modelo padrão de coleta de informações sobre as ocorrências de acidentes de trânsito e as estatísticas do trânsito. Inciso 12. Administrar fundo de âmbito nacional destinado à segurança e à educação de trânsito. Inciso 13. Coordenar a administração do registro das infrações de trânsito, da pontuação e das penalidades aplicadas no prontuário do infrator, da arrecadação de multas e do repasse de que trata o parágrafo 1º do artigo 320, redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016, vigência. Inciso 14. Fornecer aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito informações sobre registros de veículos e de condutores, mantendo o fluxo permanente de informações com os demais órgãos do sistema. Inciso 15. Promover, em conjunto com os órgãos competentes do Ministério da Educação e do Desporto, de acordo com as diretrizes do CONTRAN, a elaboração e a implementação de programas de educação de trânsito nos estabelecimentos de ensino. Inciso 16. Elaborar e distribuir conteúdos programáticos para a educação de trânsito. Inciso 17. Promover a divulgação de trabalhos técnicos sobre o trânsito. Inciso 18. Elaborar, juntamente com os demais órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, e submeter à aprovação do CONTRAN, a complementação ou alteração da sinalização e dos dispositivos e equipamentos de trânsito. Inciso 19. Organizar, elaborar, complementar e alterar os manuais e normas de projetos de implementação da sinalização, dos dispositivos e equipamentos de trânsito aprovados pelo CONTRAN. XX. Expedir a permissão internacional para conduzir veículo e o certificado de passagem nas alfândegas mediante delegação aos órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal ou a entidade habilitada para esse fim pelo Poder Público Federal, redação dada pela Lei nº 13.258, de 2016. Inciso 21. Promover a realização periódica de reuniões regionais e congressos nacionais de trânsito, bem como propor a representação do Brasil em congressos ou reuniões internacionais. Inciso 22. Propor acordos de cooperação com organismos internacionais com vistas ao aperfeiçoamento das ações inerentes à segurança e educação de trânsito. Inciso 23. Elaborar projetos e programas de formação, treinamento e especialização do pessoal encarregado da execução das atividades de engenharia, educação, policiamento ostensivo, fiscalização, operação e administração de trânsito, propondo medidas que estimulem a pesquisa científica e o ensino técnico profissional de interesse do trânsito, e promovendo a sua realização.
Inciso 24. Opinar sobre assuntos relacionados ao trânsito interestadual e internacional. Inciso 25. Elaborar e submeter à aprovação do CONTRAN as normas e requisitos de segurança veicular para a fabricação e montagem de veículos consoante sua destinação. Inciso 26. Estabelecer procedimentos para a concessão do código marca-modelo dos veículos para efeito de registro, emplacamento e licenciamento. Inciso 27. Instruir os recursos interpostos das decisões do CONTRAN, ao ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Inciso 28. Estudar os casos omissos na legislação de trânsito e submetê-los com proposta de solução, ao Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Inciso 29. Prestar suporte técnico, jurídico, administrativo e financeiro ao CONTRAN. Inciso 30. Organizar e manter o Registro Nacional de Infrações de Trânsito, RENAINF. Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016, vigência. Parágrafo 1º. Comprovada, por meio de sindicância, a deficiência técnica ou administrativa ou a prática constante de atos de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a administração pública, o órgão executivo de trânsito da União, mediante aprovação do CONTRAN, assumirá diretamente ou por delegação, a execução total ou parcial das atividades do órgão executivo de trânsito estadual que tenha motivado a investigação, até que as irregularidades sejam sanadas. Parágrafo 2º. O regimento interno do órgão executivo de trânsito da União disporá sobre sua estrutura organizacional e seu funcionamento. Parágrafo 3º. Os órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios fornecerão, obrigatoriamente, mês a mês, os dados estatísticos para os fins previstos no inciso X. Artigo 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais. Inciso 1. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições. Inciso 2. Realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros. Inciso 3. Aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito, as medidas administrativas decorrentes e os valores provenientes de estada e remoção de veículos, objetos, animais e escolta de veículos de carga superdimensionadas ou perigosas. Inciso 4. Efetuar levantamento dos locais de acidentes de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas. Inciso 5. Credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível. Inciso 6. Assegurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de medidas emergenciais, e zelar pelo cumprimento das normas legais relativas ao direito de vizinhança, promovendo a interdição de construções e instalações não autorizadas. Inciso 7. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas, adotando ou indicando medidas operacionais preventivas e encaminhando-os ao órgão rodoviário federal. Inciso 8. Implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. Inciso 9. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN.
Inciso 10. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação. Inciso 11. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais.